Agora é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Carlos Portugal Gouveia, que é professor de Direito Comercial da USP e sócio fundador da PG Law. Carlos Portugal, boa noite, muito obrigada pela presença. Boa noite, Denise. O prazer é meu de estar aqui com você hoje. Eu te chamo assim ou pelo sobrenome? Pode ser Carlos. Carlos. E vamos falar da Lei Magnitsky, que provocou tanta polêmica nessa semana, desde que Flávio Dino falou que leis adotadas por outros países não têm aplicação imediata, automática aqui no Brasil, dependeria de uma decisão do STF. Deu a entender que estava se tratando do caso das sanções contra o ministro Moraes, e aí veio um comunicado lá dos Estados Unidos, assim, também de uma forma indireta, dando a entender que nenhum tribunal poderia se sobrepor a decisões dos Estados Unidos. E aí ficou aquela preocupação, nós tivemos um dia aí muito pesado no mercado financeiro, que até se acomodou um pouquinho depois, mas a dúvida persiste, não é? Sim, a gente poderia dizer que nenhum dos dois está perfeitamente correto, né? Porque, de uma certa forma, mesmo a decisão do ministro Dino, tendo sido dada num processo que não tinha uma relação com esse caso em particular, mas ela simplesmente fazia algumas considerações que são bem conhecidas, né? O Brasil é um país soberano, o judiciário brasileiro não se submete, né, a decisões do judiciário estrangeiro, a não ser, né, em alguns procedimentos específicos, como realmente em cartas rogatórias, né, você tem relacionamentos entre esses múltiplos países, né, e da mesma forma no governo americano ele também não se submete. A questão da Lei Magnitsky é que ela faz parte de um conjunto de legislações que se tornaram comuns, principalmente nos últimos 20 anos, talvez seja até parte do processo de globalização, que são legislações que têm efeitos que se chamam extraterritoriais. Então, você usa a possibilidade de, eventualmente, aplicar uma sanção a um agente que esteja dentro do seu território, mas que, eventualmente, esteja relacionado com fatos ou pessoas fora do seu território. Agora, já foram tomadas algumas providências em relação a Alexandre de Moraes, inclusive o Banco do Brasil hoje admitiu, porque ele recebe o rendimento dele como ministro no Banco do Brasil, que deu um outro cartão para ele com a bandeira nacional. Então, essa foi a primeira coisa que se cogitou quando foi aplicada a Lei Magnitsky, que ele não poderia ter cartão de crédito, por exemplo, com bandeira internacional, né, que são mais conhecidas, inclusive. Mas já houve sanções contra bancos estrangeiros lá nos Estados Unidos por não ter seguido essas limitações, mas em casos diferentes. Foi a questão da aplicação, por exemplo, no banco francês, o Paribas, que pagou uma multa de quase 9 bilhões de dólares em 2014, mas aí eram por sanções dos Estados Unidos a Cuba, Irã e Sudão. Inclusive, funcionários envolvidos nessas operações foram demitidos. Então, o medo de uma instituição brasileira que tenha relações com Alexandre de Moraes é exatamente em relação a isso, mas é uma situação completamente diferente, não é? Completamente diferente. E o Departamento do Tesouro americano ele tem um escritório que só regula esses bens, né, bloqueados de pessoas estrangeiras, né, o OFAC. E esse órgão acaba implementando várias legislações que envolvem algum tipo de sanção, como em relação a Cuba, que você mencionou anteriormente, mas também a Magnitsky. E aí tem uma regulamentação específica das multas que eles podem aplicar às instituições financeiras e outras empresas que não colaboram com esse órgão. E a multa ela vai sendo toda proporcional, né, aos valores que deveriam ter sido bloqueados. Então, realmente, existem essas multas muito significativas, mas tem multas também de 2 mil dólares, por exemplo, que era o valor que tinha sido bloqueado era de 2 mil dólares. E eu olhei, por exemplo, nos últimos 10 anos, né, a penalidade máxima, que seria, por exemplo, você impedir o funcionamento de uma instituição financeira, nunca foi aplicada, né, pelo menos nesses 10 anos. Então, acho que boa parte do que as pessoas estavam com medo, né, dos efeitos, na verdade, são efeitos bastante modestos, né? E mesmo, por exemplo, o fechamento de contas ou bloqueio de cartão de crédito, não é isso que a Lei Magnitsky prevê especificamente, né? Isso é só um efeito, na verdade, do sistema de compliance dos bancos em geral, para tentarem impedir que eles sejam envolvidos nesse tipo de situação. Eles usam um recurso que é permitido na maior parte dos sistemas bancários regulados,
que é, na verdade, solicitar o fechamento de uma conta específica. Né, bloqueio de recursos, de imóveis, de bens. Isso aconteceu, inclusive, na Europa agora em relação a empresários da Rússia. Não é? Isso por um posicionamento em relação à guerra da Ucrânia. Não é? Então, houve toda uma ofensiva. Países europeus têm regras parecidas com essa dos Estados Unidos, mas são aplicadas em casos de crimes mais graves. Inclusive, o coautor da lei, um deputado democrata, ele mandou uma carta para o secretário do Tesouro e também para o secretário de Estado, o Marco Rubio e o Scott Bessent, pedindo a revogação da aplicação da sanção contra Alexandre de Moraes. Ele falou que é uma situação vergonhosa, que vai contra o propósito da medida, porque tem essa argumentação de que ele estaria desrespeitando direitos humanos nesses processos que envolvem a trama golpista. É verdade. A decisão originária envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, acho que ela tem várias falhas, né? Tanto processuais quanto materiais mesmo, que a gente fala. Né? Essa que você comentou, Denise, acho que muito corretamente descreve essa falha material. A lei Magnitsky, até o nome, né, era do Sergei Magnitsky, que era um advogado, até era o advogado desse investidor americano, que foi preso e assassinado de uma forma claramente abusiva dentro de prisões na Rússia. E a lei foi criada originalmente para prevenir e bloquear bens de pessoas envolvidas no assassinato desse advogado em particular. E aí ela, posteriormente, em 2016, ela se tornou global, né? Ou seja, ela não era mais relacionada exclusivamente à Rússia, mas continuava sendo relacionada com graves, né? Está escrito, graves violações de direitos humanos e casos graves também de corrupção. E aí, para determinar o que era grave, ela estabeleceu um procedimento. E esse procedimento era que o presidente dos Estados Unidos, para colocar uma pessoa na lista, ele tinha que receber informações do Congresso americano, de comissões bastante específicas, né, da comissão, 4 comissões, 2 do Senado e 2 da Câmara dos Deputados, relatando investigações sobre essas violações de direitos humanos. E nada disso aconteceu no caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. A gente vê que Trump está usando a argumentação, né, da oposição aqui no Brasil, dos aliados de Bolsonaro, do filho e dele próprio, em relação a uma eventual perseguição jurídica. Então, essa seria a argumentação. Então, indiretamente, é uma tentativa de se interferir na justiça aqui no Brasil. E tem uma ação do líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, pedindo um posicionamento do STF. Agora, tendo um posicionamento do STF, faz diferença no caso deles decidirem lá nos Estados Unidos que eles podem punir algum banco que tenha relações aqui com Alexandre de Moraes, mesmo que seja um banco brasileiro? Eu acho que o sistema financeiro, não só brasileiro, mas internacional, já aprendeu a lidar com essas sanções, né? Acho que não precisa de uma manifestação expressa em relação ao STF, porque, se for imaginar, até politicamente, talvez seja isso que o presidente americano quer, né? Ele fica tentando as pessoas para ver se alguém reage. Na verdade, como eu tinha mencionado anteriormente, os sistemas de compliance internacional, eles já identificaram, né, quais são os limites de sanções e especificamente da lei Magnitsky, e ela se restringe em grande medida o que a lei descreve como pessoas dos Estados Unidos, que são sociedades incorporadas, né, dentro dos Estados Unidos, ou também eles estendem essa aplicação a subsidiárias estrangeiras, né? Então, por exemplo, bancos que não têm qualquer tipo de atividade direta nos Estados Unidos ou operadoras de cartão de crédito que não são sediadas nos Estados Unidos não são impactadas. Então, a forma de reagir é basicamente usar essas outras instituições financeiras, né? Bom, ver quais serão os próximos passos, tanto do lado aqui do Brasil como dos Estados Unidos. Tem toda essa reação contrária, mas fica uma certa indefinição ainda. Fica. Uma indefinição, mas assim, para pessoas como eu que trabalham com isso, você meio que sabe o procedimento a seguir, né? Então, acho que todo esse tumulto que a gente viu nos últimos dias, né, principalmente em relação às ações dos bancos brasileiros, a mim me chocou um pouco, né? Porque acompanhando isso há muito tempo, eu já vi essas sanções sendo aplicadas a inúmeros bancos estrangeiros
grandes companhias abertas nos Estados Unidos e isso nunca impactou no valor das ações delas. Não teria essa dimensão, né? É uma coisa cotidiana. Nunca aconteceu com uma companhia brasileira, mas com outras. O Deutsche Bank já sofreu esse tipo de punição. Várias companhias estrangeiras já sofreram. Bom, eu agradeço muito então a participação do Carlos Portugal Gouveia, professor de Direito Comercial da USP, sócio fundador da PGLOL. Obrigada mais uma vez, uma boa noite. Obrigado, Denise. O prazer foi meu.